pessoal, é com muito prazer que nós iniciamos o nosso primeiro podcast do Empreendedores do Reino. Estamos muito felizes com essa iniciativa. O Empreendedores do Reino, que é um ministério onde nós vamos trazer aqui empresários para falar um pouquinho da sua vivência, da sua experiência, compartilhar conosco o que Deus fez na vida dele, para ele chegar onde ele chegou e assim a gente aprender um pouco mais. Hoje comigo aqui está meu grande amigo Thanael Prati. Eu vou ler um pouquinho do currículo dele aqui para vocês, ó. Ele é formado em transação imobiliária, empresário, cofundador do Instituto Praticar e criador do método IP6, desenvolvido para a formação de empresários na gestão, onde se concentram as decisões que geram os maiores resultados. Ele atuou também por mais de 25 anos em formação de expansão de times comerciais de empresas multinacionais, consolidando sua expertise em gestão empresarial e análise comportamental. Como consultor, auxilia empresas a estruturarem e escalarem seus negócios, com estratégias práticas e eficazes. Hoje conosco aqui, meu grande amigo, Thanael Prati. Seja muito bem-vindo, Tana. Obrigado, Valdir. Obrigado, é uma honra, né? Saber que é o primeiro podcast. Sim. Então, é uma honra poder iniciar com vocês esse projeto. E é um projeto que vai valer muito a pena, porque, cara, empreendedor dentro do Brasil hoje realmente é algo que a gente precisa dar o foco, que é o que movimenta, né, todo o mercado. E esse podcast, Empreendedores do Reino, faz todo sentido, né? E eu acredito que a gente vai poder contribuir, espero que contribui muito, né, com conteúdo, e contar um pouquinho da história, um pouquinho de história das consultorias, quais os erros que acontecem dentro hoje da parte de gestão. Como eu te falei, já foram mais de 4.000 empresas que nós passamos com a nossa gestão. Então, a gente já viu todos os tipos de empresas, de negócios, de ocasiões que acontecem. Então, passar isso aqui eu acho que vai ser bem legal. E é uma honra, né, receber esse convite de um grande amigo. Mais de 10 anos, né, Valdir, como amigo. E agora, um amigo em Cristo também. Graças a Fico Deus. muito feliz, sabendo toda a história também. Que bom, fico muito feliz de poder estar aqui, compartilhar com você um pouquinho, com vocês, com um pouquinho da nossa história. Bacana. Antes de nós entrar na parte profissional, acho que o pessoal quer saber quem é o Thanael, de onde que ele veio, como é que surgiu o Instituto Praticar, né? E Legal. Como é que foi essa transição do que o Thanael fazia antes até chegar no Instituto Praticar, onde que o Instituto está e o que o Thana almeja para o futuro do Instituto. Show de bola. Vamos lá. Thanael Prati, né? Sou casado, 27 anos com a Sandrine. Também tenho 27 anos de casado também. Então, bastante tempo, né? 27 anos, sou pai de 2 filhos homens, o Nicolas e o Arthur. Hoje sou vô, né? Olha. A Cecília nasceu, 8 meses. Então, assim, comecei cedo, né? Na questão de empreendedorismo. Eu venho na parte comercial. O meu início da história foi lá na Só Tênis, né? Algumas pessoas até conhecem na região de Joinville. Só Tênis era referência em atendimento lá. O melhor atendimento da cidade em Joinville na época era Só Tênis, né? Então, era uma febre, as pessoas novas queriam estar dentro da Só Tênis para poder conhecer o método de vendas. E eu o início da minha caminhada foi dentro da Só Tênis. Depois, abri o Shopping Miller em Joinville, eu fui trabalhar no shopping, numa loja de esporte, e ali eu fui contratado dentro do shopping, o diretor de uma empresa, uma multinacional, que é a Atlético Way, de Joinville. Ele viu um atendimento meu, fez um convite e eu fui trabalhar dentro da Atlético. Soube que eu também trabalhei na Atlético, né? Fui, verdade. trabalhando na linha de produção da Atlético Way lá. Eu comecei em 99 lá com a Atlético. E aí, beleza, comecei em Joinville e rapidamente eu já subi para cargo de gestor. Foi abrir Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que desafio, hein? Fui lá para o Campo Grande. Imagina, estamos falando em 2000, 2001. Você chegar numa cidade para vender equipamentos de ginástica. Hoje, todo mundo fala em esteira, em equipamento de musculação, mas na época era algo muito fora, assim. Você está no meio de um shopping, um corredor de shopping, com uma esteira, mostrando e vendendo. E a gente vendia muito, né? E aí, dali, eu fui para São Paulo, e aí a minha carreira dentro da Atlético, me tornei gestor nacional, né? Abri várias filiais, treinava equipes comerciais. Então, fiquei bastante tempo como gestor, né, da multinacional que era a Atlético. Mas aí, um dia, eu pensei, cara, que tal abrir um negócio? Na época, aconteceu o meu sogro faleceu na época e nós estávamos morando em São Paulo. E a Sandrine, minha esposa, falou, não quero mais ficar aqui, eu quero voltar para Joinville. Eu quero ficar perto da minha mãe, não quero ficar longe. Eu falei, tá bom. Tive que fazer um acordo, sair da empresa, voltar para Joinville. E aí foi quando surgiu a primeira empresa, né? Que eu abri uma loja de carro.
chamada TED Automóveis. Automóveis. É uma loja de vender automóveis. Cara, a gente vendia muito. Assim, a gente começou com 10 carros e eu vendia 12, 15 carros por mês. Eu vendia mais que uma estoque. A gente girava muito, comprava, vendia. E era muito bom 2005, 2006 para carro, né? E aí, estava crescendo com a loja de carro. A gente saiu de um ponto que a gente iniciou, foi para um ponto maior. E aí, a Atlético voltou e fez uma proposta. Falou, Tanel, eu quero que você volte. Fez uma proposta, acabei voltando para a Atlético e vendendo a loja de carro. Aí... Atlético Way, na época, Tana, era a maior empresa da América Latina de equipamentos de ginásticas residenciais, isso, né? Home Fitness. Hoje ainda é? Como é que será que é? A Atlético hoje, ela ainda é uma das maiores, mas não sei se em classificação. Se está entre primeira, segunda. Mas na época, sim, era a maior da América Latina em equipamento de ginástica. E aí, voltei para a Atlético, depois de um tempo, resolvi, quando você empreende, você é mordido pelo mosquitinho do empreendedorismo, é difícil você ficar novamente trabalhando para alguém. Então, fiquei um período de novo na Atlético e resolvi abrir a Praticar Fitness. Uma empresa ligada a equipamento de ginástica, que era o meu know-how dentro da Atlético. Então, abri, na época a gente... Praticar já por causa do seu sobrenome. Por causa do Praticar. E aí fechou, né? E Praticar Fitness, aí a gente começou o movimento, abrir shoppings em São Paulo, Rio de Janeiro, Jaraguá do Sul, a gente tinha loja, Blumenau, Florianópolis, Balneário, quer dizer, a gente cresceu muito rápido. Só que foi um crescimento e isso me ajudou muito, porque quando a gente cresceu, eu era muito bom no comercial. Quando eu trabalhava na Atlético, o meu foco era vender, formar times e vender. Eu não tinha muita parte de gestão. A gestão, eu tinha lá um time administrativo grande dentro da Atlético e resolvia toda. O foco era vendas, né? Era vender. Comercial. E quando eu abri a Praticar Fitness, a gente vendeu muito, só que eu não conhecia de gestão. E foi onde eu comecei a ver dificuldades. Eu comecei a ver que eu estava toda hora buscando capital de giro. A gente girava muito dinheiro dentro da operação, dentro da empresa, mas não tinha lucratividade. E aí eu comecei a... O que é natural, né, Tana? Natural, né? Quem começa a empreender confunde faturamento com lucro líquido, pessoal com jurídico. Ele não conhece nada sobre margem de contribuição, sobre despesas financeiras, fixas, variáveis. E aí, nessa dor, eu comecei a buscar informação. Cara, alguma coisa está errada. Eu vendo muito, mas chega no final do mês eu não tenho dinheiro. A hora de eu pagar a folha, eu preciso antecipar cartão, boleto para poder pagar a folha. E aí eu comecei a estudar e estruturar. E eu nunca tinha visto um DRE, um demonstrativo de resultado em exercício. E aí eu comecei a estudar isso. Hoje eu sou muito detalhista na análise que eu faço com qualquer consultoria. DRE para mim é o início. E dentro desse DRE, quando eu comecei a estudar, eu vi que existia um indicador lá que era a despesa financeira. E a despesa financeira, como eu antecipava os recebíveis, naturalmente, eu tinha no próprio cartão, na época também era Visa e Master, não tinha muita opção. Sim. E eles, com isso, como eles tinham o poder, o monopólio, o que eles faziam? Taxa de antecipação 25%. Agora imagina você fazer uma venda e antecipar 25% dela. A minha margem de contribuição não era 25%. Então, toda vez que eu vendia, eu ficava devendo. Por exemplo, eu vendia uma esteira por R$2.000, em vez de eu ter lucro nela, eu pagava todo mundo e eu tinha prejuízo. No caso, vamos transformar em números para os nossos ouvintes aqui. Se tu vendesse a esteira por R$2.000, tu antecipava 25%, já ficava... R$500 já ficava para o banco. Tu não tinha isso de margem, né? Não tinha isso de margem. E aí, até eu entender o que era isso, cara, foi um período. Até quando eu percebi, eu falei, não, agora eu preciso travar isso daqui, eu não posso mais aumentar. E na época, como eu tinha uma operação muito rentável, muita venda, quer dizer, as pessoas olhavam e viam muito movimento, um concorrente meu quis comprar a empresa em São Paulo. Falou, Tanel, um fornecedor, eu falei, olha, eu quero vender a empresa, eu estou vendo que eu não tenho lucratividade, eu queria vender para o fornecedor. Porque, na verdade, ele importava, então, para ele seria a melhor opção. Aí ele falou, eu não tenho interesse, mas só que tem pessoas que têm interesse na tua empresa, que já tinham me perguntado. Aí eu vendi para um concorrente, aí consegui pagar os fornecedores e tal. E foi a primeira vez que eu senti na pele que realmente eu precisava de gestão como empreendedor. Eu acabei quebrando o negócio, fiquei com dívida em bancos, com o fornecedor eu consegui zerar todo mundo, funcionário, fornecedor, 100%, mas ficou com dívida de capital de giro, que eu tive que renegociar com o banco. Então, hoje, quando e essa é a história do Instituto, né? Então, eu fui buscar muita informação. Com isso, eu percebi que não basta ser empreendedor. Se você é empreendedor e você não tem gestão, você vai quebrar o seu negócio.
Sim. E hoje, depois de 6 anos aí com o Instituto, a gente já salvou algumas empresas da falência, de quebrar realmente, fazer um plano novo e fazer ela recuperar. A gente já aumentou mais de 50 milhões em faturamento nesse período de empresas que a gente... Se foi muito mais, né? Mas o que a gente contabilizou são mais de 50 milhões em faturamento. E tudo isso que eu te contei, ele criou uma grande vantagem hoje, que é a prática, né? Que é a vivência. Lembra que a gente estava falando no almoço? Sim. As pessoas hoje, eles veem muito curso, muita coisa bonita na internet, mas a prática é totalmente diferente. E vendo nisso, quando eu sentei com o Juarez, que é o meu sócio, a gente definiu o Instituto muito claro, com muita clareza. O que é o Instituto Praticar? Nós ajudamos empreendedores a organizar suas empresas para que tenham lucratividade. Então, o nosso papel como consultor é organizar a empresa e gerar lucro para aquela empresa. Então, entender aonde está o gap dele, aonde ele está deixando o dinheiro, o que ele precisa ajustar para realmente ganhar dinheiro. Porque todo mundo que abre um negócio, ele quer ganhar dinheiro com esse negócio, o propósito. Só que, às vezes, ele não sabe como ganhar dinheiro. Muitos dos empreendedores, e eu vou te falar que mais de 90% dos empreendedores nunca ouviram falar de um DRE. Sim. Você chega para ele e fala, cara, deixa eu ver o teu DRE. Ele não sabe o que é um DRE. E como que ele é empreendedor? Mesmo pessoas formadas em administração. Por quê? Formação é uma coisa, a prática é totalmente diferente. Sim. Então, o Instituto Praticar, que aí vem também o Instituto Praticar, cara, diretamente na prática. A gente é muito direto ao assunto. A gente senta com o empreendedor, analisa, faz uma análise do negócio dele, já identifica os pontos que precisam dar uma melhorada, os pontos que ele realmente que ele não está olhando e está levando ele para uma falência, para uma dívida, e a gente começa a criar plano de ação com esse empreendedor. Então, depois desses 6 anos, mais de 4 mil empresas passaram pelo Instituto Praticar, e hoje a gente tem alguns eventos. Você participou do nosso último Conexão Praticar em Joinville. Muito bom, por exemplo. Né? Levamos mais de 100 empresários para dentro de um dia de treinamento e imersão. Esse final de semana, quinta-feira agora, a gente vai ter o treinamento só para a equipe comercial, treinando vendedores. Então, a gente trabalha toda a parte realmente do empreendedorismo para que gere resultado. Sim. Então, como a maioria dos empreendedores, né? O Instituto Praticar, ele surgiu de uma dor que você tinha, né? Você foi estudando aquilo ali porque era uma dor que você tinha em relação a tudo isso, né? Se formou um Instituto Praticar, onde você ajuda hoje empresários a não passarem ou a minimizarem as dores que você tinha lá atrás, né? É isso aí. Então, Foi a dor do mercado, foi a minha dor primeira, né? Minha dor realmente que eu precisei resolver. Quando eu resolvi ela e consegui organizar ela, eu vendi a empresa e aí eu vi que empreendedores estavam com a mesma dor. E aí amigos começaram a pedir, né? Tanel, me ajuda aqui. Preciso dar uma ajuda aqui no meu DRE, me explica como funciona. E aí isso virou um modelo de negócio. E aí a gente começou a criar turmas. No início, a gente fazia turmas de empresários. Então, a gente tinha uma formação para empresários. A gente trabalhava por semana com eles. Depois disso, o empresário queria uma consultoria prática na empresa deles, porque mesmo que eu passasse todo o meu conhecimento na prática, na empresa dele, às vezes saía alguma coisa diferente. Sim. Então, aí começou as consultorias. Cada empresa tem uma realidade diferente, né? Tudo é gestão, né? Até uma pergunta que sempre vem, Tanel, a minha empresa é um comércio. O Instituto pode ajudar? Minha empresa é serviço, o Instituto pode ajudar? A indústria? Cara, tem gestão na tua empresa? Tem. Então, beleza, o Instituto pode ajudar. Porque só vai mudar o produto, mas tudo que vai por trás é gestão. É gestão financeira, gestão de pessoas, gestão comercial, gestão por processos. Então, tudo que for gestão, se a sua empresa depende de uma gestão, o Instituto pode ajudar. E me diz um negócio, aquela máxima que diz assim, por trás de todo CNPJ forte tem um CPF forte. Isso é válido ou não? É válido. Sabe por que é válido? Porque assim, as pessoas até falam, não, CPF... Meu CPF é de pobre para o CNPJ ser rico. Não. Sabe por quê? Você precisa ter um CPF forte também. Porque o empreendedorismo, ele é muito em cima e embaixo, ele é muito volátil. Então, quando você está bem com o seu negócio, você precisa criar um patrimônio. Por quê? Esse patrimônio vai te ajudar no teu negócio lá na frente. Então, o teu CPF tem que ser forte. Você precisa ter imóvel, você precisa ter algo. Porque se você precisar, por algum motivo, captar dinheiro no mercado, se você tem garantias, é muito mais barato.
Então, o CPF tem que ser forte também. Não pode ser você gastar mais do que você ganha. Tana, eu tenho uma empresa aqui, eu faturo, sei lá, 200 mil com ela e eu tiro 30 mil de Prolabore. A tua empresa consegue te pagar 30 mil de Prolabore? Você vale esse profissional de 30 mil? Você é a pessoa que vale os 30 mil para ganhar dentro da sua empresa, que aí é diferente. Sim. Tá, claro, eu não posso quebrar o meu negócio. Toda decisão feita, você como empreendedor, toda decisão tem que ser feita pelo CNPJ. Isso é melhor para o CNPJ? É. Então, beleza, vamos tomar ação. Isso é melhor para o CPF ou CNPJ? É CPF? Não. Melhor sempre CNPJ. A pergunta é, se você fosse contratar, né, um profissional do seu gabarito para a sua empresa, você pagaria esses 30 mil reais? E aí que existe uma grande confusão, né? As pessoas falam, não, mas eu preciso ganhar 30 mil, tem um negócio. Cara, tu pode ganhar 30, só que o que você faz? Você vai ter um Prolabore de 10, que é o que pagaria para um profissional naquele momento na tua empresa, e o resto você tira da lucratividade. Porque se você tem 10 mil de Prolabore e a sua empresa deixa a lucratividade, você vai tirar os 30. Mas você vai tirar da forma correta. Sim. Porque aí você vai tirar dividendos, né? Você vai ter divisão de lucro e vai tirar os dividendos da sua empresa. E aí sim, válido. Por quê? Porque você fez aquele patrimônio gerar aquele dividendo. O problema é você querer pagar os 30 mil para você e se a empresa ainda não dá isso de lucro. Aí você está quebrando o seu negócio. Aos pouquinhos está levando. Você está tirando do seu negócio um dinheiro que ele não suporta pagar você ainda. Interessante. Eu tô com a minha colinha aqui, vou fazer uma pergunta para ti, Tana. Bora. Olha só. Mas assim, na essência, o que exatamente o Instituto Praticar faz? E por que ele é tão necessário para as empresas hoje? Boa pergunta, hein? A essência do Instituto Praticar, como eu falei, nós somos consultoria. A gente trabalha com essa consultoria. A nossa essência é gerar resultado para o cliente. E por que é essencial? Todo empreendedor precisa ter lucro, só que às vezes ele não sabe como ter lucro. Existe, na programação neurolinguística, até expliquei para ti agora no almoço, existe o nível neurológico. E algum nível neurológico, o seu resultado pode estar parando. E quando eu vou analisar uma empresa, a gente olha todo o nível neurológico. A primeira base do nível neurológico é o ambiente. Qual que é o ambiente da sua empresa? É um ambiente saudável? As pessoas querem estar ali? As pessoas têm potencial para entregar resultado? Porque o ambiente muda totalmente o resultado. Então, se você tem um ambiente legal, se as pessoas querem estar com você dentro da sua empresa, beleza, está resolvido o ambiente. O próximo nível é o comportamento. Quais são os comportamentos que você precisa ter dentro da sua empresa? Os profissionais precisam ter qual comportamento? Então, não, os comportamentos é fazer ligação, um SDR, é fazer visita a um vendedor. Eles estão fazendo esse comportamento? Estão. Próximo nível é competência. Eles sabem fazer da melhor maneira? Eles têm o conhecimento? Estão treinados a fazer isso? Ah, não, Tanael, beleza, eles precisam ligar, mas eles estão ligando de forma aleatória, não tem um treinamento, não tem um método. Beleza, vamos trabalhar competência. É competência que falta. Então, não, resolvi a competência. A próxima, crença. Aqui é onde mais para resultado, crença. A crença do empreendedor, que o negócio só funciona se ele estiver presente. E essa crença é do ego. Ele gosta de estar presente e ele é muito bom no que ele faz, porque é por isso que ele abriu o negócio. E ele acha que ninguém faz tão bem como ele faz. Essa é uma das maiores crenças que eu pego. É o famoso delegar, né? Ele não delega, ele delarga, às vezes não delega, por quê? Para o ego dele, as pessoas pedirem para ele o tempo todo. Então, é uma crença. E às vezes é inconsciente, né, cara? Total. O cara depois ele fala assim, ó, falei que esse negócio funciona comigo? E ele adora, né? E ele bota uma pessoa, ele torce que não dê certo. Inconscientemente, né? Inconscientemente para dizer, não, viu como eu sou importante? Se eu sair daqui, o negócio quebra. Olha só. Isso é uma crença. Outra crença, buscar conhecimento. Ele não tem um conhecimento para levar a empresa para o próximo nível. Mas a crença dele é que ninguém tem um conhecimento melhor do que ele. Ou todo mundo aí fora, as consultorias, não existe uma consultoria tão boa assim. Então, esse tipo de crença é o que vai barrar o maior resultado dele. Então, se eu consigo passar a crença em identidade, aí é identidade. Qual que é a sua identidade como empreendedor? O que você, como um papel de empreendedor, precisa fazer? O empreendedor hoje, Valdir, 70% do tempo dele é estratégia. 70% do tempo dele é vender. Como eu posso vender mais? Como que eu posso fazer esse negócio escalar? 70%. A maioria usa 10% em venda e o restante tudo no operacional. Resolver a identidade dele, aí é grupo e espiritualidade que eu te falei. Quem são as pessoas que ele realmente está buscando informação? Qual que é o mastermind que ele está participando? Quem são as pessoas que ele conversa sobre empreendedorismo? Os conselheiros, né? Quais são os conselheiros? A Bíblia fala muito isso, né? Do conselheiro. Multidão de conselheiros.
Então, quem são essas pessoas? Cara, é isso. Então, quando eu identifico numa conversa com o empreendedor, eu sei qual que é o nível neurológico que ele está. E aonde o resultado dele está parando. E é o que o Instituto faz? Trabalha o próximo nível com ele. Porque o próximo nível resolve o anterior. Por exemplo, se eu tenho um problema de ambiente, é comportamento. Se eu resolvo comportamento, eu resolvo o ambiente. Eu estou com um problema em comportamento. O que é? Competência. Eu resolvo competência, melhorei comportamento. Então tu vai uma escala acima para resolver a de baixo. De baixo. Então eu identifiquei qual que é o nível teu, que parou o teu resultado, e eu vou trabalhar o próximo nível. Tá, né? O meu nível está aqui. A maioria é crença, né? Como a gente falei. Eu vou e trabalho a crença dele, mudança de mentalidade. Mas eu mudo com dados e fatos. Então eu mostro como funciona realmente. E essa mudança de crença, ele consegue se identificar realmente como empreendedor. E aí, como empreendedor, eu consigo alavancar o negócio dele. E muitas das vezes ele está fazendo parte de um grupo nosso, ou está fazendo parte de um outro grupo que a gente está próximo também. E aí melhora o resultado. Então é essencial para todo empreendedor. Se ele não tem o resultado que ele ainda queria ter e não tem ainda, é porque falta um conhecimento. Ele precisa saber qual que é esse conhecimento. E aonde ele vai saber isso? Através de boas consultorias, bons treinamentos, bons profissionais. Às vezes, um amigo empreendedor que pode dar um conselho para ele, né? Hoje, se a gente olhar em YouTube, cara, conteúdo é o que mais tem. Sim. Conteúdos bons, tem alguns conteúdos que são fantásticos. Então, você só não aprende se você não quer realmente. Sim. Ou se você está na sua zona de conforto. Que é uma dor também. Tem muito empreendedor que ele ganhou muito dinheiro, mudou todo o mercado, mas ele ainda não identificou essa mudança, mas ele está numa zona de conforto. Porque ele fez um capital. E ele consegue ter um capital para se manter. Só que ele não consegue mais crescer. E quando você não está crescendo, você está morrendo. Sim. Alguém está crescendo. Né? O mercado, o market share do mercado, ou você ganha ou você perde. Então, se você se acomoda na sua zona de conforto, você está morrendo. Sim. E há muitos empreendedores, principalmente os mais antigos, eles fizeram muito dinheiro e hoje eles têm um capital, hoje eles têm aluguéis, eles têm outras rendas que não dependam mais só da empresa dele e mantém ele numa zona de conforto. Só que a empresa dele poderia entregar muito mais resultado. Sim. E por ele estar nessa zona de conforto, ele não cresce. E aí o que ele faz? Às vezes dá para um filho tocar, e aí o filho também não tem a preparação para poder levar aquela empresa para o próximo nível. Plano sucessório, né? Não tem, né? E aí onde o Instituto realmente ajuda, onde a gente olha e nessa identifica. Parte de plano sucessório, vocês também entram ou não? A gente entra também porque é gestão. É? Tu vai pegar uma gestão, qual que é o plano? O plano hoje funciona o nosso modelo de negócio é assim. A gente vai estudar esse modelo de negócio para poder passar a sucessão, treinar a pessoa para esse modelo de negócio. Mas muitas das vezes, no modelo de negócio, a gente já altera também. Tem alguma coisa ali que a gente pode inovar, trazer de novidade para dentro da empresa, para que a hora que a pessoa assumir a transição, ele já está mais preparado e já com a inovação também. Sim. Quando eu perguntei ali do CPF forte, é justamente a questão de mentalidade, né? Uhum. Porque quanto mais forte é a mentalidade do CPF que está por trás do CNPJ, mais forte o CNPJ é. Né? E porque a empresa ela para quando o CNPJ para, quando o CPF para, né? Sim. O cara não quer mais buscar conhecimento, não quer mais se desenvolver, já sossegou, né? Ele acha que já sabe tudo, na verdade, do negócio. Só que às vezes ele até sabe tudo do negócio dele, da empresa dele, do processo dele. Mas não é só aí, né? Ele precisa saber de mercado, realmente, de inovação. O que está vindo, quais são as novidades, o mercado, como ele está se movimentando nesse mercado. Então, ele precisa buscar o tempo todo. E, cara, conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento, quanto mais a gente procura... Não sei você, mas quanto mais eu estudo, mais eu entendo que sei pouco. Eu preciso cada vez buscar mais. Sim. Cara, de um assunto, esse assunto, eu sou raso, eu vou lá, começo a estudar, eu vejo que realmente eu preciso estudar muito mais. Sim. Então, quanto mais conhecimento, e aí a pessoa que está buscando conhecimento, é uma pessoa que ela entende, que ela precisa, né? Então, ela vai buscar e ela vai entender que ela cada vez mais ela vai buscar, porque é nível de consciência. Quando eu melhoro o meu nível de consciência, eu tenho um próximo nível de consciência. Então, melhorei meu nível de consciência, mas tem um próximo passo. Sim. E a gente nunca para de aprender. Nunca para. E geralmente as pessoas que dizem que não precisam são as que mais precisam. Geralmente Geralmente, né? Não preciso mais, já estudei bastante. Já estudei copo cheio, a gente fala, né? Cara. Geralmente são os que mais precisam, né? Tana, você acredita que a maioria dos empresários estão realmente preparados para crescer? O que falta para eles? Crescer.
Cara, só o crescer por crescer, ele é perigoso, tá? Porque quando a gente começa a crescer, o crescimento ele precisa ter capital. Você começa a crescer, você aumenta custos, custo fixo. Então, você precisa estar preparado financeiramente para crescer. Às vezes, a pessoa quer crescer pelo ego também. Por exemplo, faturamento. Não quer dizer que eu faturo... eu estou faturando, sei lá, R$ 500.000 e sobra para mim 5% de uma lucratividade. Agora eu estou faturando 200 e está me sobrando 20. O que é melhor? Pois é. É faturar 200 para sobrar 20. Só que as pessoas acham que faturamento é do ego também. Sim, é meta de ego, né? É igual, aí está pagando mais imposto, ele já saiu do Simples Nacional, ele já tem que ir para um lucro real, um presumido. Só que ele não preparou a empresa para essa transição, aí ele está pagando mais imposto que o devido. Então, no final, sobra menos dinheiro para ele. Então, ele cresceu para 500 mil e está perdendo dinheiro. Então, para crescer, ele precisa ter um planejamento. Cara, tudo, né? Para atravessar um rio, precisa de um planejamento, né? Sim. Senão a gente chega na metade do rio, pode morrer afogado, porque daí não tem como voltar. Eu estou no meio do rio. Então, para tudo, a gente precisa de um planejamento. E crescer é um planejamento total. Existe processo e tempo também. Às vezes, a gente quer encurtar o tempo para o crescimento. Tudo é um processo. Então, por exemplo, eu posso crescer daqui a 5 anos, mas as pessoas hoje querem crescer em 1 ano. O que deveria crescer em 5. Porque aí sim, estruturado, com raiz, com uma empresa forte realmente, ele cresce muito rápido e aí, por ele crescer muito rápido, faltou caixa. Por faltar caixa, ele precisa buscar capital de giro, antecipar boleto. Aí ele não tem margem para ter dívida. A empresa dele não tem margem para deixar uma dívida. Ele quebra o negócio dele. Então, é muito perigoso crescer sem um planejamento. Como eu falei, 70% do teu tempo você precisa olhar para vendas como empreendedor. Sim. Só que, cara, vendendo dentro da tua realidade. Sim. Eu vi esse tempo uma entrevista do Ricardo, da Ricardo Eletro, que ele falou numa entrevista assim que ele disse assim, primeiro o negócio é vender. Primeiro vende e depois vai ajustando. Primeiro vende e depois vai ajustando. Ele comentando, né? Na entrevista dele. E faz um certo sentido, porque às vezes o cara não cresce também porque ele quer deixar tudo justinho. Quando eu tiver tudo pronto, eu cresço. E aí cresce. Só que daí nunca vai estar 100% também, não, né? Nunca. Então, porém, também tem um detalhe muito grande. Onde é que está Ricardo Eletro hoje, né? Sim. Então, quer dizer, será que ele não cresceu demais mesmo sem a devida gestão? E hoje, porque Ricardo Eletro, pelo que eu sei, foi vendido, né? É. Mas assim, o que acontece, né? Aí é modelo de negócio, é equity, né? O que ele criou na empresa dele foi aumentar faturamento para vender a empresa. Então, quanto maior o meu faturamento... Isso, é uma estratégia de aumentar faturamento. Então, ele não olhava para a linha de lucratividade. O lucro para ele ali não importava. O que importava para ele era a venda da empresa dele. Então, quanto maior quantos mais clientes ele tem, maior poder de caixa, maior faturamento, mais números de loja. Isso vale muito mais num equity, numa venda, numa M&A de uma empresa, de uma venda. Então, o foco dele nesse período foi isso. Cara, eu vou crescer o meu negócio para vender ele. Tá tudo certo. Por isso que é modelo de negócio. Se você quer vender o seu negócio, você precisa gerar bastante receita. E quando a gente vende a empresa? Quando ela está boa. Quando ela está realmente crescendo. Sim. Não quando ela está embaixo. Porque daí o valor é totalmente diferente. Então, na questão do Ricardo foi essa. A visão dele foi crescer e vender a empresa. Crescer e vender. Entendi. Então, isso é equity, né? O nome. Esclareceu para mim, porque eu não tinha entendido a estratégia dele. Bem bacana. Por que organizar uma empresa é mais importante do que buscar mais vendas? Exemplo. Voltando no Ricardo, então, né? Cara, depende do momento da empresa, mas eu gosto muito de vender e organizar, mas dentro de uma venda que cabe no meu orçamento. Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu tenho um custo fixo de R$30 mil. Se eu aumentar o faturamento, não estou aumentando o meu custo fixo. Ainda eu continuo com os R$30 mil. Show de bola. Aumento o faturamento. Não, se eu aumentar o meu faturamento, a minha empresa de 30 vai para 60 mil de custo fixo. Aí eu já preciso estudar isso. Cara, a tua empresa, beleza, mas e se der uma baixa venda em um período? Se você ficar 3 meses não vendendo o que você venderia, você continua mantendo os 60 mil de custo fixo? É porque o custo fixo, uma vez que você aumenta ele, dificilmente você consegue retroceder, né? Só se fazer demissões, e tudo isso é caro. Daí. Você contrata, demite, isso é caro. Então, assim, se você tem uma estrutura, e isso acontece demais, você tem uma estrutura que poderia vender 300 e você só está vendendo 100, aí foca em vender. Que a tua estrutura está pronta para os 300. Agora, se você tiver que mudar a tua estrutura de custo fixo para vender mais, aí a gente precisa de um estudo. Se o seu mercado compete vender mais, quanto tempo, qual que é a sua receita previsível sobre esse faturamento? Não existe? Então, beleza, vamos crescer.
Aí cresce e organiza, cresce e organiza. Vende e organiza, vende e organiza. Show de bola. Você já recusou atender alguma empresa? O que faria o Instituto praticar não pegar um cliente, Tanel? Cara, assim, eu nunca recusei porque eu tenho um propósito, né? Meu propósito é organizar a empresa. E, assim, pela dor que eu passei, eu vejo empresários, às vezes, sem dormir, brigam com a família, separação, divórcio por causa do negócio. Então, dificilmente eu vou negar uma empresa de eu pegar ela. Agora, o que pode fazer eu não pegar ela se o empreendedor não estiver preparado para a mudança? Muitas das vezes, a esposa quer que ele mude, mas ele não quer mudar. Aí não adianta. Precisa partir do empreendedor ou da empreendedora, independente do casal ali. Então, sempre quando a gente vai trabalhar numa empresa, a gente faz uma reunião com os sócios e muitos dos casos, casais que empreendem junto, a gente precisa ver se eles estão alinhados ao mesmo propósito. Porque na hora que eu chegar dentro da empresa, a gente vai acelerar eles, a gente vai fazer eles mudar a mentalidade. E se um não tiver preparado a essa mudança de mentalidade, eu não gero o resultado. Então, se eu não vou gerar resultado, não tem por que eu estar dentro de uma empresa. Sim. Eu só vou estar dentro de uma empresa quando eu olho para ela e falo, não, eu consigo fazer eles ganhar dinheiro, consigo fazer eles crescer, eu consigo organizar e gerar lucro para essa empresa. Se eu ver que eu não consigo, o meu time não vai conseguir fazer isso, a gente realmente... Aí eu digo, aí eu poderia negar um empreendedor. Mas até hoje, cara, todos os casos que a gente pega, a gente cresce. Todos. Não teve nenhum caso que a gente entrou e não teve resultado, a gente saiu, não. Geralmente a gente fecha contrato de 6 meses, mas aí fica 1 ano, 2 anos com a gente, porque organiza uma parte da empresa, agora eu preciso da outra parte. E aí o Instituto vai ficando muito tempo com as empresas. E é uma vantagem, a gente cria relacionamento mesmo, vira amigo. Tem empreendedores, nós somos um caso desses, né? Tem empreendedores que me ligam, tá, né, vamos tomar um café, e já passaram pelo Instituto há 2 anos atrás. Às vezes ele quer um conselho. E eu vou tomar com ele vou tomar um café com ele só para dar o conselho. Mas é gostoso, por quê? Porque eles tomam uma decisão muito mais acertada. Não que eu saiba de tudo, mas pela experiência que a gente já passou em várias empresas, a chance de errar é menor. Sim, né? teve muita... Já vi muito cases, né? Muito case, né? De várias formas diferentes, situações diferentes, então... Então, isso, assim, é o nosso propósito. Nosso time hoje, se você falar com qualquer um dentro do Instituto, você vai ver que os nossos valores, um dos principais é resultado. Então, a gente precisa entregar resultado para quem está dentro do Instituto. Em tudo, desde um evento, desde um treinamento de vendas que a gente vai ter essa semana. A gente vai para lá e entrega o melhor nosso naquele momento ali. Tudo que a gente sabe, tudo que a gente vai fazer, eles entregar resultado. E, cara, saem pessoas ali na semana passada. Teve um caso que a gente passou de vendedores, foi bem legal. É uma empresa de loja de carros em Joinville, e fazia tempo que eles não batiam meta. Aí o empreendedor ligou para a Jéssica, né, que é a nossa vendedora lá, nossa gestora comercial, falou, vou mandar os meus vendedores para esse treinamento de vendas, porque faz tempo que a gente não bate metas e tal. Isso depois que a Jéssica me falou, né? Sim. Foram para o treinamento de vendas e foi terça e quinta o treinamento e final de semana, sexta, sábado e domingo, eles tinham um feirão para fazer. E terça e quinta a gente entregou várias estratégias comerciais, várias abordagens, prospecção, fechamento, quebra de objeção, como ter um método de atendimento, criando relacionamento. Daí, beleza, acabou na quinta. Sexta-feira eles foram para a feira. Na segunda-feira, o dono ligou, bateram a meta. Olha só. Então, assim, bateram meta e venderam recorde que nunca tinham vendido dentro da empresa. Cara, 2 dias mudou o negócio deles. Sim. Mas por que isso aconteceu? Porque o dono quebrou a crença, eu vou levar alguém novo, trazer um treinamento. E é isso que eu te falo. E esse resultado que a gente entrega, cara, é o que mais brilha os olhos do Instituto Praticar. E, cara, o ser humano, a gente tem que tirar como base atletas de alta performance, né? Eles nunca param de treinar, Sim. né? Eles nunca param de treinar. E nós, na nossa vida cotidiana, a gente cai no abismo de achar, não preciso mais treinar, já sei e tal. Esse cara, olha o exemplo que tu deu agora aí. Ó, e esse é o maior problema. Quando porque eles tinham treinamento lá dentro também, só que precisava de um ânimo externo, às vezes, né? E alguma coisa que eles ainda não sabiam. E assim, cara, vendas. Você é um grande vendedor, eu te admiro como vendas, e já te falei isso várias vezes.
Cara, vendas é muito... A pessoa precisa gerar confiança e segurança em quem está negociando. Pô, se eu gerei confiança e segurança, a minha chance de vender é maior. Sim. Só que para tudo isso é um método. Você precisa criar um relacionamento, criar rapport, ter um método realmente para seguir. Porque vendas não é uma ciência, ela é estudada. Sim. Não é algo que a pessoa nasceu para ser vendedora e ela vai vender para... Antigamente até funcionava. Sim. Pessoa que se comunicava bem, vendia mais. Sim. Hoje não. Hoje as pessoas, todo mundo é indeciso em compra, né? Nós seres humanos, na hora de fazer qualquer negócio... Mais com o bombardeio de informação. Possibilidades que tem. Aí quando você treina a pessoa no básico, bem feito, quebra de objeção, mostrando realmente que o produto dela vai gerar resultado, ela gera segurança e confiança. Então, é igual um livro, né? Às vezes você lê um livro e você leu um livro, gostou, tal. Quando você volta a ler aquele livro, tem coisas naquele livro que você não tinha percebido. Sim. Porque o teu nível de consciência melhorou. Então, por exemplo, num treinamento de vendas, a gente fala de análise comportamental. Sim. Como eu analiso o meu cliente? Qual que é o perfil dele? O perfil dele é mais executor, é mais comunicador, analítico, planejador. Em cima do perfil dele, o meu atendimento precisa ser moldado. Cara, isso é um básico, porque pessoas compram de pessoas. Sim. Então, se eu identifico o perfil do meu comprador e eu consigo identificar e trabalhar esse perfil da melhor maneira para ele tomar uma decisão, cara, a venda ela flui muito mais fácil. Então, um dos cases que a gente mais faz é esse. Sim. Treinar perfil comportamental em vendas. Cara, beleza, qual que é o perfil dele? Como que é a comunicação para esse tipo de perfil? E aí o vendedor molda o atendimento dele para esse tipo de perfil. E o resultado acontece. Vendas nada mais é que desarmar o sentinela do subconsciente, né? Isso. Porque às vezes o cara não compra, ele nem sabe o porquê. Né? Cara, gostei do atendimento, tá, mas não sei por que eu não fechei com aquele cara. Porque ele não desarmou o sentinela do subconsciente. E eu digo assim, ó, além disso, ele não teve ali realmente um vendedor na frente dele. Porque o papel do vendedor é ajudar o cliente a tomar a melhor decisão. E se o produto dele é a melhor decisão para o cliente naquele período, se ele não conseguiu fazer isso, faltou ele como vendedor. E ser verdadeiro também, né? Transparente. Se realmente vai atender a necessidade do cara. Empatia. E não praticar empurroterapia, né? Não, é empatia. Esses dias eu estava atendendo, uma pessoa veio me atender para vender consórcio. Né? E aí você é o rei daqui do nosso consórcio. Aí a pessoa veio, me atendeu, Tanel, assim, tal. Eu falei, tá, mas você tem consórcio? Não tenho. Cara, então é bom para mim o consórcio. Para ti não é. Então isso é empatia, entendeu? Sim. Como que eu vou criar uma empatia? Como eu vou vender algo que nem eu compro? Sim. É isso que falou, cara. Tu tem consórcio, Valdir? Sim. Quantos, né? Quantas cartas? Eu já comprei consórcio contigo. Por quê? Empatia, cara, eu tenho. É bom, é uma ferramenta de... É bom mesmo, tanto é que eu tenho, tá aqui. E sempre quando a gente trabalha com algo que é o que a gente acredita, né, a venda também acontece mais fácil. Natural. Porque segurança e confiança. Você confia e tem segurança em vender aquilo ali. Ó, essa aqui é uma pergunta interessante, ó. Alguns dizem que consultoria é só enrolação bonita para vender caro. Você diz para quem... o que você diz para quem pensa assim, tá? Cara, consultoria, você precisa saber que... Eu sou um cara que por muitos anos pensei assim, mente fechada, se achava autossuficiente, não precisava de ajuda de ninguém, né? E a própria palavra diz, né? Um homem só é presa fácil. Por isso que você tem que ter a multidão de conselheiros, né? É isso aí. Já respondeu, né? Mas assim, existe sim, tá, Valdir? Pessoas que vendem como uma consultoria algo fácil, e consultoria não é fácil, é processo, é prática. Então, quando você vai contratar uma consultoria, ou alguém vai contratar uma consultoria, precisa buscar realmente quem são as pessoas, quem são os consultores, qual que é o know-how deles, o que eles já fizeram. Por exemplo, a gente fala de empresa, de gestão. Se eles já tiveram empresa, se eles já passaram por dificuldade de empresa, se ele já montou time, se ele formou time, se ele tinha lá um boleto para pagar como empreendedor. Então, é prática, né? E às vezes a gente vê muitos consultores falando em consultoria, mas nunca tiveram um negócio. E aí você vai perguntar, mas você já teve é igual o vendedor de consórcio, né? Você já tem consórcio? Não. Tá, mas como que tu quer vender para mim? Você já tem empresa? Você tem empresa? Você já teve empresa? Sim, tenho e já tive empresa, várias. Então, eu vou te ensinar o que eu faço para gerar resultado. Sim. Então, consultoria é isso. Você precisa olhar para quem está por trás, quem é o consultor. E se ele tem um know-how. Por exemplo, no Instituto Praticar hoje, quando um cliente tem dúvida sobre consultoria, eu abro a minha agenda de clientes para ele. Falo, tá aqui, pode ligar para qualquer um. Tá aqui. Esses números aqui, pode ligar perguntando sobre a consultoria do Instituto Praticar. Sim. Não sou eu que vou te falar isso, é o cliente que foi atendido pelo Instituto Praticar. Então, eu tenho essa segurança hoje de abrir. Por quê?
Porque aquilo que eu te falei, nosso compromisso é com o resultado. Uhum. Então, quando eu abro essa minha agenda, eu estou meio que dizendo para o cliente, cara, pode ligar para qualquer um. Eu não estou escolhendo, ó, liga para o Valdir, liga para o João, que são pessoas que tiveram sucesso. Eu abro a agenda e falo, pode escolher qualquer um daqui e liga. Sim. E conversa com eles. Até para tomar uma decisão mais Sim. certeira. Porque hoje não é só pagar uma consultoria. Porque só pagar a consultoria não resolve. Você vai ter que agir. A consultoria vai te cobrar, vai te trazer tarefa, ferramenta para você botar em prática. Então, se você não tiver realmente querendo fazer a coisa acontecer, não adianta só pagar uma consultoria. É igual você pagar um personal e não ir para academia. Não vai adiantar em nada. Você precisa ir para academia fazer o exercício. E quem vai fazer o exercício é você, né? Isso. Não é o consultor. O consultor vai orientar. Vai orientar, vai te falar, vai te trazer um conhecimento que talvez falta para você. Né? Esse financiamento aqui é bom, essa taxa aqui tá boa, a maquininha que eu estou pagando, a antecipação de cartão, tá bom? Então, nós, com todo o nosso know-how, a gente já olha para os números muito rápido. O cara está pagando muito mais de taxa do que poderia ser. Negocia lá com o teu banco. Aqui, em vez de tu pegar esse valor de capital de giro, vamos fazer uma outra ação aqui que vai ficar mais barato o teu dinheiro. Sim. Então, toda essa expertise é na prática mesmo. Sim. Só que a gente dá o caminho. A gente não executou. Muitas das vezes, eu tenho uma empreendedora que é fantástica, uma loja de roupa. Cara, ela manda mensagem para mim 6 horas da manhã. Ela não toma uma ação sem falar comigo. Ela fala, não, eu preciso fazer isso, o que tu acha? Claro que às vezes 6 horas da manhã eu não estou respondendo ela ainda, né? Uhum. Mas a hora que eu acordo, eu tomo um café, eu vejo que tem uma mensagem dela, eu já retorno. Então, acaba que você, com um consultor experiente, você acaba encurtando o caminho e aquela decisão que talvez você está na dúvida se é boa ou não, você vai ter mais um conselho. Sim. Né? Ó, eu acho que não é o melhor caminho agora, vamos fazer assim, por esse caminho vai ser mais fácil. E a pessoa começa a ter mais segurança, saber em tomar a decisão. Sim. Eu sinto muito que quando a gente começa a trabalhar dentro da empresa, o próprio empreendedor, ele muda. Ele começa a estar mais seguro nas tomadas de decisões dele. Que antigamente ele tomava no achismo. E como a gente trabalha números, não é mais achismo. Sim. Agora é através de dados e fatos e dados. Então, toda tomada de decisão é embasada em algum dado, em algum número, algum indicador. Então, para o empreendedor, tomar decisão é muito mais fácil. Sim. Ele tem mais segurança para essa tomada de decisão. Com o histórico que vocês têm, de outras empresas que vocês já atuaram, né? Fica fácil de fazer um comparativo das questões até das taxas ali, como levantar recurso mais barato, tudo. A maneira que já foi de feito levantar. em outras empresas, Isso. né? Então, a gente estava falando do almoço, o preço do acesso, né? O preço do acesso. Às vezes você pode fazer sozinho, pode fazer. Só que talvez isso vai demorar muito mais, vai te custar muito mais caro. Porque ali você está comprando o acesso de alguém que já passou o que você está passando e vai encurtar esse caminho, né? Cara, e assim, hoje o ativo mais importante que a gente tem é tempo. O ser humano é tempo. Dinheiro a gente ganha, a gente faz novamente. Não tem problema. Agora, tempo não. Tempo passou, passou. Então, quando você tem uma consultoria que faz você ganhar tempo, cara, é o ativo mais importante. É tempo. Porque o dinheiro você vai fazer. Perdi, vai fazer de novo. Agora o tempo ele não vai voltar atrás. Aquela questão, o cara está faturando X, ou está tendo uma lucratividade X, né? Eu quero fazer 1,5x, 2x. Você pode fazer sozinho, mas você pode levar 5 anos para fazer sozinho. Sim. Se você contrata um profissional que te ajude e você faz em 1 ano e meio, 2 anos... Você vai usufruir muito mais olha também. Olha o tempo que você ganhou, né? Sim. Então, você vai ter ali 3 anos já para usufruir de um faturamento que você não teria, que ia fazer daqui a 5 anos. Então, é isso muito... mesmo. Se organização e produtividade são tão importantes, por que tantas empresas crescem desorganizadas? Cara, a maioria dos empreendedores, eles começam o negócio porque, foi mandado embora, ou ele era muito bom cozinheiro na casa dele, achou que vai abrir um restaurante, vai resolver a vida dele. Então, ele não tem essa organização em negócio, de gestão. Então, ele abre o negócio em algo que ele se sente confortável. Eu sou muito bom cozinheiro. Vou abrir um restaurante. Mas, cara, antes de abrir um restaurante, você precisa saber de gestão de restaurante, que é totalmente diferente. Cozinheiro é uma parte do operacional. Então, beleza, você é um bom cozinheiro, então contrata um bom gestor para tocar o teu restaurante e você ficar só na cozinha fazendo o prato que você acha o melhor prato do mundo. Agora, se você quer ser dono de restaurante, você precisa entender de gestão. E a maioria dos empreendedores, eles não entendem de gestão, cara. Sinceramente, assim, eles olham para o número, eles têm até planilhas, a gente chega lá, tem números, mas eles não conseguem
Eles não conseguem identificar os números, eles não conseguem pegar aqueles números e tomar uma decisão mais assertiva. Então, não basta só ter os números, precisa saber o que fazer com aqueles números. Então, a maioria, ele abre um negócio para ser operacional desse negócio. E está tudo bem. No início, você ser operacional. Você vender, você entregar, você produzir. No início, está tudo bem. Só que vai chegando um período do seu negócio que você precisa vir para a estratégia. Vir mais para a parte de gestão. E você tem que preparar as pessoas para o operacional. E aí vem na crença, lembra? O negócio só vai funcionar se eu estiver presente. O negócio só vai funcionar se eu estiver lá fazendo, colocando a mão na massa. Porque ninguém faz como eu faço. Aquela crença que eu falei. Então, por essa crença ser muito enraizada, ele trabalha muito no operacional. E isso atrapalha ele na estratégia. Se ele está no operacional o tempo todo, quem está olhando para as vendas, para o marketing, como vender mais? Então, ele acaba tendo um negócio desorganizado de gestão. Falando em gestão. Sim. Ele tem um negócio, às vezes, até organizado na parte operacional, porque ele está ali. Só que aí ele não conhece os números. Ah, qual que é a sua lucratividade do teu negócio? A maioria não sabe. Ah, eu acho que é 5%, 10%. Tá, mas qual que é a real lucratividade? E aí, por ele... A maioria não consegue nem precificar, né? Não consegue precificação nem errada. precificar. Essa questão da precificação, a maioria precifica pelo concorrente. Uhum. Ah, o meu concorrente está vendendo um prato aqui a R$30, eu vou vender a 29, para ser mais barato que o meu concorrente. Cara, se o teu concorrente não sabe precificar, você está precificando através dele, você vai quebrar. Ah, mas por que não quebra tão rápido? Eu já passei por isso, porque o banco, quando você está movimentando um bom dinheiro, o banco ele te traz o quê? Capital de giro. Cara, eu vou te entregar um capital de giro a 2%, tá tudo certo. Então, até você entender que você não está tendo dinheiro para manter a tua operação, demora 2, 3 anos. E esses 2, 3 anos você está quebrando o seu negócio. E vira uma bola de neve, né? Depois você como eu trabalho no mercado financeiro, atendo muito pequenos microempresários nessa área, eu consegui identificar por experiência também própria em atendimento em loco, né, com esses empresários, e eu consegui identificar o que mais quebra os micro e pequenos empresários no país. O que mais quebra eles não é o mercado, não é a concorrência, não é o governo, são os bancos. Gestão Por financeira. quê? Porque, vamos lá, tu falou ali do cara que é empreendedor. Ele é um bom cozinheiro, ele é um bom vendedor, ele abre o negócio dele e tal. Cara, ele é um cara acostumado a ganhar 2, 3 mil reais por mês, né? Aí, do nada, ele começa a entrar na conta dele 20 mil, 30 mil, 40 mil, né? Primeiro que o ego dele já vai lá em cima. Pô, eu tô ganhando 10 vezes o que eu ganhava, 15 vezes o que eu ganhava. Não é ele, é a empresa, né? Já começa por aí. Aí, os gerentes de bancos são também treinados para inflar mais o ego do cara ainda. Sim. Ah, vem aqui, olha só, tu tem um crédito pré-aprovado, pega aqui e tal. E vão empurrando o crédito no cara. Sua empresa é boa, né? Sua empresa é boa. E o cara vai pegando crédito. Eu sei, porque quando eu vou vender planejamento, o que mais os micro e pequenos empresários falam, não, isso aí eu ligo pro meu gerente agora, eu tenho que cair dinheiro na conta. Falei, tudo certo. Enquanto você achar que o gerente de banco é teu amigo... É o custo do dinheiro, né? E aí, quando o cara vê, ele tá numa bola de neve que ele não consegue mais sair. Ele começa a renegociar a dívida. Estica prazo para ele baixar a parcela. Sim. Até quando ele não consegue mais pagar. Aí, na verdade, é o câncer, né? É um câncer. Ele não está indo na causa, né? Então, assim, o que mais quebra a empresa é a gestão financeira. Isso é com certeza. As pessoas têm um negócio, mas não olham para a parte financeira, da gestão do dinheiro. O dinheiro mais barato, como ter uma... Dívida é bom também. Ah, dívida é boa. Se for uma dívida que alavanca o teu negócio... Por exemplo, eu vou pegar uma dívida que eu pago 2%, mas eu consigo levantar 12% no meu negócio, Perfeito. É uma boa dívida. O problema é você pegar uma dívida que ela é só para tampar buraco, capital de giro. Ou então para comprar passivos para pessoa física. Não, comprar casa, apartamento, comprar carro, aí tá indo pro buraco realmente. E geralmente o que faz, né? Porque as pessoas não tiveram educação financeira, né? Não tem. Então... Mas eu vejo hoje, nessa questão, cara, assim, ó, eu vejo que o empreendedor está muito mais atento a essa questão. Eu acho que hoje tem muito conteúdo, né, na própria internet, Instagram, YouTube. Então, acaba que ele está mais consciente que o dinheiro que ele tem que buscar é um dinheiro para capital de giro. Só que o problema é quando ele busca esse dinheiro para capital de giro, não saber o que fazer com esse dinheiro. Que aí ele virou um passivo também. Sim. Então, ele precisa buscar um capital de giro realmente e saber, eu vou buscar por que eu vou buscar? Não, porque eu vou lançar um novo produto, eu vou criar um novo método, eu vou alavancar com esse dinheiro, eu vou pagar a parcela do capital de giro e vai me sobrar mais dinheiro. Show de bola.
Antigamente, hoje, como eu atendo vários empresas, antigamente tinha muito isso. Eu vou pegar um dinheiro no capital de giro para trocar o carro. Hoje eu já não vejo mais tanto isso, tá? Hoje eu vejo realmente que a maior dor não é nem para trocar carro, comprar casa. A maior dor é não saber o que fazer com o dinheiro. Bacana, já mudou bastante Já a mudou mentalidade bastante. mesmo. E assim, no início que a gente iniciou mesmo, eu cheguei a pegar empreendedores que estavam muito endividados na pessoa física que atrapalhava a jurídica. Porque tinha comprado apartamento para o filho, carro para a esposa. E aí tudo isso era parcela que pagava do jurídico. Tirava do Isso. faturamento. Mas hoje eu já vejo pouco isso. Hoje eu vejo eles muito mais com dor por não saber o que fazer com o capital de giro. Eles colocam às vezes no lugar errado. E aí é só para tapar buraco. E aí o dinheiro vai indo e ele vai criando uma bola de neve e um câncer. Qual é a maior mentira que contam sobre ser empresário no Brasil, Tana? Cara, eu acho que a maior mentira é falar que é fácil ser empresário, né? Eu acho que muitos estão falando, vai ser empreendedor, sai do CLT e vai trabalhar para ti. Você vai ter mais tempo. Né? Você vai ter mais tempo, mais dinheiro, vai ter férias, vai poder mandar e tal. É a maior mentira. Você faz seu horário. É a maior mentira, porque empreendedor é o que mais vai trabalhar. É o que mais vai ganhar dinheiro, com certeza. Se ele está empreendendo, ele está botando ele ali, o risco é dele, o maior risco é dele, ele vai ganhar mais dinheiro. Só que ele vai trabalhar mais que todo mundo, ele não vai ter décimo, ele não vai ter... Muitas vezes ele não consegue tirar férias por não organizar o negócio dele, principalmente no início. Então, se ele quer ser empreendedor, ele precisa saber o seguinte, cara, empreendedor é desafio todos os dias. Se não existir um desafio num dia, pode preparar que no próximo vem 2. Porque todo dia tem um desafio para o empreendedor. Só que se ele tiver com a mentalidade preparada para ser empreendedor, é a melhor coisa que tem. Sim. Porque ele vai saber que aquele desafio ele consegue resolver. Uma outra dor do empreendedor, cara, tem que conviver com dívida. Empreendedor que não sabe conviver com dívida está errado. Porque tem boleto que às vezes ele vai ter que atrasar, fornecedor que vai ter que atrasar. Por quê? Porque é negócio. Tem dia que o fluxo de caixa dele não vai ter o dinheiro para pagar. Só que é mentalidade. E se ele não tiver essa mentalidade preparada, e nós não fomos preparados para essa mentalidade. Nossa mentalidade desde pequeno, cara, vai trabalhar de empregado, preste um concurso, pague suas contas sempre em dia, tudo certo, e é o correto. Só que como empreendedor, como eu falei, ele é volátil, tem dia que vai ter muito dinheiro na sua conta, vai ter dia que você vai passar apertado. Então vai ter dia que você vai ter que atrasar um boleto ou outro. E tá tudo bem. Sim. Agora, se eu entendo como empreendedor que isso faz parte do processo do empreendedorismo, eu vou conseguir conviver com isso, vou dormir. Sim. E vou conseguir ter energia no próximo dia para gerar resultado. Se eu não tiver essa mentalidade preparada, eu não consigo dormir. No outro dia eu estou sem energia, não consigo aumentar o resultado e aí eu quebro o meu negócio. Então, a maior mentira é que todo mundo nasceu para ser empreendedor. Tem pessoas que nasceram para ser funcionários, concursados. E está tudo certo. Faz parte do processo. Tá feliz ali, né? Agora, se você gosta da área de empreendedorismo, aqui existe uma coisa muito importante. Você tem que ser um empreendedor profissional. Acabou o negócio do empreendedor amador. Aquele um que abriu um negócio sem saber de nada, sem saber de gestão, e o negócio ia alavancar sozinho e ia embora. Não tem mais isso. Hoje, se você não for um empreendedor que conhece de gestão, conhece dos seus números, conhece de modelo de negócio, conhece em processo comercial, método de vendas, se você não sabe disso, você precisa estudar. O empreendedor precisa ser estudado também, essa parte de gestão. Com isso, ele vai alavancar, vai ganhar dinheiro, vai crescer, só que ele tem que entender que muda a mentalidade de CLT para empreendedor, total. E muda bastante, tá? São dois seres completamente diferentes. Totalmente diferentes. E às vezes, no casal tem muito isso, né? Um casal, às vezes a esposa é mais segurança e o marido é mais aventureiro. E o que acontece? O marido quer crescer, quer alavancar, e a mulher ainda não consegue liberar o marido, trava em algumas situações. Sim. Por quê? Porque a cabeça dela ainda é como CLT, segurança. Sim. Por isso que é tão importante num treinamento o casal. Você precisa mudar as duas mentalidades para o crescimento dele. Show. Qual foi o maior erro de gestão que você cometeu na sua trajetória? E como isso virou aprendizado para o Instituto Praticar? Cara, o maior erro foi não conhecer meus números. O maior erro foi aquilo que eu falei no início. Só vendia e não conhecia a gestão financeira do negócio. E o maior erro era antecipar 100% dos meus recebíveis, que era 25%, e eu não tinha essa margem para ter lucro. Então, isso daí foi o que fez eu quebrar o negócio, Sim. ter que vender um negócio. Só que hoje, cada vez que eu chego numa empresa, a primeira coisa que eu olho é o DRE da pessoa.
Se ela não tem, eu pego os números e coloco dentro de um DRE nosso, para entender os indicadores, porque eu sei que é ali aonde ele pode quebrar ou não. Então, isso daí eu sou até chato hoje. Quando eu estou com um empreendedor, qualquer coisa que eu falo, eu olho para os números dele. Eu falo, cara, vamos olhar para os teus números. Vamos ver se isso é verdade também. Porque às vezes ele acha uma coisa, que os números é totalmente diferente. Às vezes a pessoa já me falou, minha empresa não é lucrativa. E eu já mostrei para ela que sabe o que não era lucrativa? A vida, o prolabore que ele estava tirando da empresa. Sim. Então, cara, eu sou muito chato hoje em demonstrativo de resultado em exercício. Porque eu quebrei o negócio por não olhar para isso. É que, na verdade, a mente humana, ela sempre leva para o caminho mais fácil, né? Mais curto. Sempre para o atalho, né? Sim. Qual que é o caminho mais fácil? Antecipa, recebível, bota dinheiro no caixa. E aí ele né? olha, ele acha que o dinheiro no caixa dele é bom. Não, porque o dinheiro é fluxo. Não precisa estar numa conta. Não quer dizer que você tem dinheiro na conta que o seu negócio é lucrativo. Às vezes, com dinheiro na conta, o seu negócio não é lucrativo. Porque quando você for pagar tudo que tem para frente, não paga. Então, isso é fluxo de caixa. E aí, novamente, gestão financeira. Sim, por isso que eu falei que sempre vai em busca do atalho, né? Do caminho mais curto. Porque você parar, estudar, se dedicar, se aprofundar, dá muito trabalho. Olhar você hoje números. pegar, dar um clique no teu app do banco e dizer, desconta o Antecipar. duplicado e joga dinheiro no caixa, é muito mais fácil. Sim. Entendeu? Então, é a mentalidade. né? E Sempre cai na sentar, mentalidade. olhar números, né? Porque muitos empreendedores não têm paciência e não gostam de olhar para os números. E aí ele pega alguém da confiança e coloca no financeiro. Só que ele precisa parar pelo menos uma vez na semana e olhar para os números. Cara, vamos ver como que tá esses números. Vamos ver como está o raio-x desse negócio. Tá bom? Estamos crescendo? Não estamos crescendo? O que está acontecendo? Para onde está indo o dinheiro? Porque se ele não souber para onde o dinheiro está indo, provavelmente ele vai ter muita dor na frente, né? Problema uma hora vai vir, né? Com certeza. Vamos fazer a última pergunta para nós finalizar aqui com o nosso grande Tanael Prati aqui. Tana, como você enxerga o futuro das empresas que não se organizam que não se organizarem, né, nos próximos anos? Cara, eu falei isso, né? Não vai ter mais espaço para empreendedor amador. Não tem mais. Então, para o próximo ano, se as pessoas não estiverem buscando informação, conhecimento, conhecendo os números, porque hoje, cada vez mais as margens estão mais apertadas, não tem mais milagre, ninguém mais tem margem para poder ficar fazendo qualquer tipo de negócio. Ninguém é mais bobinho no mercado. Ninguém né? mais é bobinho, o concorrente está olhando. Se você não preparar, o teu concorrente vai te passar por você. Então, não tem como mais ser empreendedor amador. Se você escolheu ser empreendedor, precisa estudar empreendedorismo, gestão empresarial. Então, né, como? Tem vários cursos, né, você pode fazer, mas você precisa. Não tem mais como ser amador. Se você quer ser empreendedor, você precisa ser empreendedor profissional. Acabou o amadorismo. Meu pai sempre fez assim, deu certo. Beleza, não dá mais certo. Eu sempre vendi dessa maneira e dava certo. A gente estava falando sobre isso no almoço. Exatamente sobre isso no almoço. Cara, não tem mais como. Vai estudar mercado, vai estudar como que está, qual que é a próxima projeção, quais são as novidades que estão chegando. Quem está tendo resultado, o que está fazendo. Isso, na sua área. Quem é a pessoa que está tendo o resultado real, né? Porque a gente vê muitos resultados aí de Instagram também, Fake né? news. Que mostra carro, casa e tal. Quando você vai buscar a vida real daquela pessoa, não é essa a verdade. Sim. Então, olhar para essas pessoas como referência e buscar conhecimento o tempo todo. Sim. O tempo todo. Colocar o chinelinho da humildade, né? E ir Isso. atrás de quem... Eu, por exemplo, tenho 15 anos no mercado, né? Nós estávamos conversando no almoço e acabei de comprar uma consultoria de um cara que tem apenas 4 anos, só que está tendo um resultado incrível. Isso. Coloca o chinelinho da humildade e vai lá aprender com quem está tendo resultado, né? Cara, e tá de parabéns, porque a maioria usa o ego, né? Cara, mas eu já tô 15 anos, eu sei muito mais do que ele. Cara, Sim. mas ele sabe alguma coisa que tu não sabe. Claro, com certeza. Se ele tá vendendo mais, se ele tá tendo mais resultado, alguma coisa ele descobriu que você ainda não sabe. Então vai aprender com ele. E não tem nenhum problema de ele ter 4 e você 15. O problema é se ele não tiver resultado. E aí não precisa buscar informação. Mas essa humildade é fantástica. Só que poucos têm. Sim. E você está de parabéns. Por isso que você cresce cada vez mais e está crescendo cada vez mais. Por essa humildade, realmente. Estamos buscando sempre evoluir, né, Tana? É isso aí. Então, gratidão, né? Foi muito bom esse bate-papo aqui com vocês, com o Tanael aqui do Instituto Praticar, grande amigo nosso aí. E, Tana, queria agora deixar você à vontade para fazer o teu jabá, né? Fazer propaganda do teu instituto, manda as redes sociais para a galera, quem quiser acessar, contato, tudo mais, fica à vontade. Obrigado a vocês pelo convite. Cara, agregar na vida das pessoas é um dos nossos, realmente, nosso propósito. E eu acho que aqui, esse
passou rápido, né? Sim. Passou muito rápido, mas poder agregar alguma coisa que foi falada aqui, espero que você coloque em prática, isso que a gente falou. O Instituto Praticar é bem fácil, as redes sociais é @Instituto Praticar, nosso Instagram oficial. O meu é @TanelPratJúnior oficial. Entra ali a gente tem todas as nossas mentorias, nossos eventos. A gente está com treinamento online para todo o Brasil também, então ali já tem todas as informações. E sempre é bom agregar. Agora, sim, melhor do que conhecimento é prática, né? Sim. Tudo que a gente fala, se não for para a prática, não vira sabedoria. Então, isso tudo que a gente falou aqui é um bom conhecimento. Mas sem prática não vai valer em nada. Então, assim, se alguma coisa que a gente falou aqui fez sentido, fez você tomar o próximo passo, vai para o próximo passo, para a prática. Eu tenho certeza que você vai ter muito resultado, vai prosperar nos seus negócios e vai poder crescer. E é isso que a gente espera, que todos cresçam. Amém. Então, gratidão. Amém. Esse é o primeiro encontro, né? Nosso primeiro podcast do Empreendedores do Reino. Espero vocês no próximo. Até lá.